Olá pessoal, eu sou Pedro Sales e nós hoje vamos conversar sobre as principais datas do calendário eleitoral de 2022. Bom, é importante deixar claro que eu vou fazer umas pesquinhas aqui porque eu não ia decorar todas essas datas, todos esses dias, vocês não me exigiriam isso, eu quero crer. Mas o primeiro período importante é de 3 de março a 1º de abril, que é o período da chamada janela partidária, né? Esse é o período em que os que pretendem se candidatar aos cargos proporcionais e que já têm mandato, como é o caso dos deputados federais, dos deputados distritais, dos deputados estaduais, podem mudar de partido sem que eles percam o direito de continuar exercendo o mandato até o final, ou seja, sem configurar ali infidelidade partidária. Então, de 3 de março a 1º de abril é a janela partidária. A segunda data importante também, o marco temporal, é o 2 de abril. O 2 de abril é o limite tanto para filiações, para quem quer concorrer às eleições de 2022, ou seja, o sujeito precisa estar filiado ao partido pelo qual ele quer concorrer até o dia 2 de abril. Além disso, também é o marco temporal para o registro dos estatutos, tanto das federações quanto dos partidos perante o TSE. E, por fim, é também o marco temporal, o limite para as renúncias daqueles que são, por exemplo, governadores, vice-governadores, presidente, vice-presidente e que queira concorrer a algum outro cargo, tá? Depois disso, vem o 4 de maio. 4 de maio é o limite para transferência de título. Então, aqueles que querem mudar o domicílio eleitoral precisam fazer isso até o dia 4 de maio. De 12 de julho a 18 de agosto é o período que os eleitores têm para requerer o voto em trânsito, que é aquela possibilidade de votar em capitais ou em cidades com mais de 100 mil habitantes, nas quais estarão os eleitores fora do seu domicílio eleitoral. Então a pessoa pode votar em outra cidade, desde que ela faça esse requerimento do voto em trânsito. Outro período também importante é o 20 de julho a 5 de agosto, que aí já é o momento das convenções partidárias. Cada partido vai escolher a sua data, mas precisa ser essa janela entre 20 de julho e 5 de agosto, né? As convenções partidárias são aqueles eventos dos partidos políticos em que eles decidem para quais cargos eles vão concorrer e também quais são os candidatos que vão concorrer a esses cargos, tá? Então, se vai ter candidato a governador, se vai ter candidato a presidente, se vai ter candidato a deputado federal, estadual, distrital, isso é resolvido nas convenções, senador, isso é resolvido nas convenções partidárias, tá? Então, é um evento bastante importante, bastante relevante para a dinâmica eleitoral, para o processo eleitoral, muito embora essas decisões normalmente sejam tomadas no âmbito dos partidos por uma cúpula, por aqueles que são chamados aí no popular dos caciques partidários. Infelizmente, a maioria dos partidos no Brasil não tem uma escolha em convenção que seja realmente democrática, tá? Então, é uma crítica que fica aqui à falta de democracia no âmbito dos próprios partidos políticos, né? É até uma contradição. Os partidos são muito relevantes para a democracia, mas internamente carecem desse senso democrático. Então, é aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar. Outra data, e aqui não é um lapso temporal, é uma data limite também, é o 15 de agosto, que é a data final para o registro de candidaturas. Ou seja, aconteceram as convenções, o partido decidiu quem seriam os candidatos e para quais cargos ele teria candidatos. Ele vai ter até 15 de agosto para registrar essas candidaturas, tá? Isso também é uma data importante, porque se perder a data de registro, quem queria ser candidato já não tem mais a chance, né? Pode até ter sido escolhido em convenção, mas se não houve o pedido de registro, o requerimento do registro de candidatura até 15 de agosto, essa candidatura não vai acontecer. Depois, em 16 de agosto, ou seja, no dia seguinte, é o início efetivamente da campanha eleitoral. Tanto a campanha de rua, como a gente costuma chamar, como a campanha online também. Hoje esse universo online é muito importante para as campanhas político-eleitorais. Então, 16 de agosto, início da campanha propriamente dita. Depois disso, de 26 de agosto a 29 de setembro é o período da propaganda gratuita, né? Tanto da TV quanto
de rádio para o primeiro turno. E depois, 2 de outubro, é o primeiro turno das eleições, então nós iremos às ruas para poder exercer o direito ao sufrágio, o direito ao voto no primeiro turno. E em 7 de outubro é iniciada a propaganda gratuita de rádio e TV para o segundo turno, se houver e onde houver o segundo turno, tá? E a eleição propriamente dita do segundo turno vai acontecer no dia 30 de outubro. E por fim, para fechar tudo isso, em janeiro e fevereiro, também de acordo com algumas mudanças que aconteceram no ano passado, de 2023, é que vão acontecer as posses dos eleitos. Então, essas são as principais datas do calendário eleitoral das eleições desse ano de 2022. E você que vai ser candidato, você que vai ser candidata, ou você que é dirigente partidário, ou que simplesmente tem interesse no tema das eleições, fiquem atentos a essas datas, porque é preciso respeitá-las, né? Tem data aqui que, se deixar passar, simplesmente é uma candidatura que não vai acontecer, ou é um problema maior que pode ser gerado lá na frente. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir um pouco mais ou esclarecer alguns pontos sobre esses eventos no calendário eleitoral, deixe seu comentário. E também não esqueça, evidentemente, para fortalecer esse canal e para que a gente possa levar cada vez mais informações a mais pessoas, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal também, clicar no sininho para receber as notificações, enfim, ajudar esse aqui que vos fala a propagar mais informações sobre o direito eleitoral, sobre o direito político, tá certo? Até a próxima!